Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E água mineral Palmares. Saudável como a sua vida. Bom dia, tudo bem? Eu sou a Renê, sou naturóloga, quase nutricionista e trouxe uma receita super fácil, deliciosa, surpreendente. Quibe de mandioquinha, não tem carne. Eu fiz uma opção vegetariana, porque eu vou usar queijo e ovos, mas você pode fazer uma versão completamente vegana, completamente sem nenhum derivado de carne de animal, ok? Eu trouxe as coisas bem adiantadas porque vocês vão ver que é só montar, não tem erro. Aqui como base eu tô usando a mandioquinha, certo? Mas você pode usar batata doce, batata inglesa, cabotiá, enfim, o que você quiser como opção. Mas a mandioquinha tem um sabor muito especial. Eu indico a mandioquinha. E vamos aproveitar que ela tá num preço bem bacana, né? Então dá pra gente utilizá-la. Vocês sabem que eu gosto da coisa bem prática, tá? Então, quanto menos utensílios sujar, melhor ainda. Na mandioquinha, eu descasquei, piquei, eu utilizei 3 dentinhos de alho, refoguei o alho, coloquei a mandioquinha e coloquei a água o suficiente, um pouquinho antes de cobrir ela e deixei ferver, deixei cozinhar. A mandioquinha, ela cozinha muito rápido, então você vai ver, conforme ela estiver bem molinha, você amassa na própria panela. Eu coloquei um tiquinho de sal também pra gente já começar a temperar as coisas e não deixar temperar tudo pro final. E aí na própria panela eu fui amassando com um fouet, é aquele batedorzão, o meu ele é bem rígido, então eu consegui amassar com um fouet. Você pode amassar com um garfo mesmo ou bater na batedeira. É uma forma super fácil de você fazer purê, só que você vai sujar a batedeira. Então faz na panela que dá certo também. Então aqui na mandioquinha eu coloquei 3 dentes de alho, cozinhei, amassei. Virou esse purê lindo. Ela tem uma cor linda, né? Super beta-caroteno, antioxidante. Aqui eu tenho o trigo pro quibe. A única diferença desse trigo é que eu coloquei uma xicrinha de shoyu e água quente até cobrir. Você vai cobrindo o trigo, vai mexendo e vai cobrir até formar uma película de água. Essa película de água é o suficiente para ele hidratar por inteiro. Vai ficar super legal. E o shoyu já vai entrando como um temperinho. Esse truque do shoyu eu aprendi com a minha querida amiga Érica, foi minha funcionária, amiga de coração, e ela sempre temperava o trigo com um pouquinho de shoyu. Isso facilita o tempo, porque o trigo tem um gostinho meio, né, sem graça, assim. Então a gente já vai dando sabor e isso facilita um monte. Às vezes uma salada fica bem mais gostoso e tal. Então aqui eu vou misturar o trigo. Olha, ele tá até quente. Gente, ele hidrata super rápido. Quando eu era, que nem diz a minha mãe, menina moça em 1815, minha mãe fala isso. Mas quando eu era criança, quando as minhas avós, quando minha mãe ia hidratar o quibe, colocava aquele monte de água, né? Aí a gente tinha que espremer com a mão, tá? Ó, a quantidade de água que eu coloquei foi super suficiente pra gente hidratar o quibe e ficar tranquilo. Como eu coloquei já um pouquinho de sal na mandioquinha, o shoyu já é super salgado e já tá no trigo, então aqui eu vou pôr pouco sal. E a ideia também é a gente ir tirando cada vez mais o sódio, cada vez mais o sal, porque a gente não precisa. Aqui eu tenho uma cebola grande, mas ela é bitela, forte. Picadinha. Na receita eu coloquei 3 cebolas. 2 cebolas eu caramelizei e uma cebola eu piquei em quadradinhos, certo? Aqui eu tô utilizando 2 ovos caipira.
Renê, eu sou vegana, Renê, eu não como ovo, Renê, ovo é do mal. Tudo bem, não precisa utilizar. Os ovos eu tô colocando aqui mais por uma questão para aumentar a proteína dessa receita do que realmente ele vai ter uma função super milagrosa aqui. Não, é mais pra gente aumentar o nível de proteína. Quando a gente fala em quibe, a gente pensa em 3 ingredientes básicos. O trigo, o hortelã, né, que vai dar o sabor super característico, e a carne. Aqui eu tô utilizando o quibe, o trigo, o hortelã e a mandioquinha. Eu não tô utilizando carne. Só que eu vou enganar o nosso sistema límbico, nossas papilas gustativas, né, que é aquela lembrança que a gente tem do quibe. Eu vou usar pimenta síria. Toda vez que você for fazer algum hambúrguer, um quibe, alguma coisa que você quer que lembre o sabor da carne, usa pimenta síria. Esse é meu truquezinho. Pimenta síria é uma junção de temperos. Cada um tem a sua receitinha básica de pimenta síria. Mas ela é basicamente canela, noz moscada e às vezes pimenta jamaicana, alguma coisa assim, tá? Mas cada um tem a sua receitinha. Em qualquer loja de produto natural vai ter pimenta síria, tá? Vou pôr um pouquinho de sal pra gente acabar de arrumar o saborzinho. Aqui. E agora é mão na massa mesmo. Aqui eu tô num recipiente reduzido, mas a gente vai com calma, a gente consegue homogeneizar esses ingredientes. Enquanto eu vou mexendo aqui, eu vou contando pra vocês o que eu fiz naquela panela. Ali eu tenho cebola caramelizada, que eu vou usar para rechear esse quibe. Cortei 2 cebolas bem grandes em meia lua. E aí eu coloquei um fiozinho de óleo e 1 colher de sopa de açúcar mascavo, tá? Desculpa, gente, esse tempo seco tá uma beleza. E aí, se você tiver paciência, você nem precisa do açúcar. A própria cebola vai liberando o açúcar dela e você vai caramelizando ela no próprio açúcar da cebola. Todo alimento tem o seu açúcar natural, tá? Isso não é ruim, isso é ótimo. Mas se você quiser acelerar ou mesmo dar um saborzinho, aquele saborzinho de açúcar mascavo, eu coloquei 1 colher de sopa de açúcar mascavo. Então eu gosto, eu acho que fica bem interessante e ele acelera esse processo de bronzeamento da cebola, certo? Então aqui, ó. Aí o bom é que aqui você já vai achando os carocinhos que ficaram da mandioquinha e também se ficar um pouquinho, não tem problema. Gente, aqui tá bem mexidinho. E aí eu já vou montar, certo? Vira uma pasta mesmo, né? Opa, sujeira é comigo mesmo. E aqui eu vou montar. Aqui eu tenho um pirex de vidro. Eu vou colocar, vou ter que limpar a mão, não vai ter jeito. Queria já aproveitar, mas não vai ter como. Vamos lá. Vou pôr um fiozinho de azeite, só pra gente untar a assadeira. Isso. E aqui eu vou tentar fazer com colher, pra ficar uma coisa mais chique, né? Mais fina. Vamos lá, vamos tentar ser chique. Ó, eu vou fazer uma camadinha normal, gente. Aí o recheio não tem segredo nenhum. Eu vou colocar 1 camada da massa do quibe. Ó.
Se você quiser que ele fique mais seco, também não precisa colocar os ovos. Os ovos dão uma umidificada na massa. Ok, tem uma camadinha bonitinha. Aqui eu tenho minha cebola caramelizada. Se você quiser deixar ela mais escura, você pode. Mas eu gosto dela assim, então vamos assumir ela assim. Cebola. Aqui, gente, eu tô dando como indicação a ricota. A ricota ela é mais proteica e menos calórica. E o queijo Minas padrão, tá? Esse queijo Minas, ele é muito mais saboroso. Ainda ontem eu tava montando essa receita e o Enzo fica do meu lado, né? O Enzo é meu filho de 5 anos. Então ele fica do meu lado, só fitando o que eu tô fazendo. Aí ele falou assim, mamãe, eu quero queijo. Aí eu dei um pedacinho de ricota pra ele. Ele falou assim, esse queijo não tem gosto. Eu falei, filho, realmente, esse queijo não tem muito gosto. Aí eu dei um queijo padrão pra ele. Ele falou assim, esse queijo tem gosto de queijo. Então tá bom, filho, a gente vai se adaptando com o que a gente tem, né? Então aqui, ó, eu tô dando como opção a ricota, que ela é um pouco mais proteica, e o queijo Minas pra gente ter mais sabor. Renê, eu só tenho mussarela em casa. Faça. Só tenho queijo prato. Vai embora. Renê, eu só tenho ricota. Tudo bem. Se você quiser amassar ela e fazer como se fosse um patezinho, também fica delicioso. Se você quiser bater esse patezinho com tahine, que é aquela pasta de gergelim, também fica divino. Você pode usar cottage, pode usar coalhada, que são queijos saborosos, né? Mas bem característico da culinária árabe. O cottage ele também fica super saudável e super gostoso, só vai ficar um pouquinho mais caro, né? Nessa receita, gente, eu imagino assim que eu gastei em média uns 7, 8 reais para fazer esse pirex inteiro. Ó, e come uma galera aqui. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui, só pra gente acabar de rechear. Ok. Isso. E aí, agora eu vou colocar o resto da massa por cima e vou levar no forno. Só isso. Super fácil, né? Gente, qualquer um consegue fazer esse quibe. Fica uma delícia. Como eu te disse, você pode utilizar outra fonte, né? Uma batata doce ou até mesmo uma batata, mas eu indico a mandioquinha. A mandioquinha, ela dá um sabor super diferenciado. Fica delicioso. Ontem, a hora que eu fiz pro almoço, a hora que eu coloquei na mesa. O que é isso, Renê? Quibe de mandioquinha. Mandioquinha? Tem certeza? Tenho. Manda ver que vai dar sorte. E o pessoal amou. Gente, aqui é só acabar de rechear e eu mando pro forno. Uma coisa assim que eu gosto, no finalzinho a gente coloca um fiozinho de azeite. Ó. Só pra dar aquele gostinho. E vocês perceberam que até agora eu não utilizei gordura. Eu usei um pouquinho de azeite para fazer o purê de mandioquinha. Usei um pouquinho de óleo para fazer a cebola caramelizada, mas na massa mesmo, como fonte de gordura, eu não utilizei nada. Então, ele tá super sem gordura. E gordura do queijo, né? O queijo tem bastante gordura. Fechou. Aqui eu vou pôr, agora eu vou pôr um fiozinho de azeite pra gente saborizar. Vou finalizar aqui, ó. Delícia! E agora, forno. Volto com vocês daqui um pouquinho.
A diferença de comprar no supermercado Big Bom é o atendimento, preço e variedade. No açougue temos carnes fresquinhas todos os dias, além das frutas, legumes e verduras, com preços especiais. Nas compras acima de R$ 150, parcelamos em até 3 vezes no cartão. No Big Bom é assim, você se sente em casa. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Água mineral Palmares. Há 60 anos no mercado com os melhores produtos, desde o copinho de água até o galão de 20 litros. Com pH alcalino de 9,13, um dos maiores do mundo. Água mineral Palmares, saudável como a sua vida. Olá pessoal, voltamos de um rápido comercial e a Renezinha, ai, a nossa querida Renê, a gente sente uma falta, né gente? Eu sei, eu concordo com você. Eu também sinto. Sente, né, Sinto. Renê? Mas não é, né gente? Nós temos que pensar que ela tá aí, ó, construindo a profissão dela com novidades, cheias de coisa, vindo aí com uma pegada bem completa, bem ampla dentro da profissão dela. Porque todos nós sabemos que a Renê é naturóloga. Me formei em 2008. Não precisa falar Faz data, uns porque dias já. Você sabe que a gente quando fala data na TV do nego já começa a contar. Então para. Já começa a fazer conta, né? Não, sem contas. Mas é naturóloga, mãe do Enzo. Mãezona. Mãezona, inclusive. Ai, que delícia. Eu falo que é o que é mais prazeroso pra nós mulheres, né, gente? Ser mãe, né? Não tem coisa mais gostosa. Maravilhoso, E né? agora ela tá aí, ó, nas retas finais do curso de nutrição. Sim. Não é, Renê? Nossa, Mi, e esse ano foi tão importante, né? A gente já tá no segundo semestre, a gente já tá quase vendo o fim do ano, né? Setembro já, né, Fia? É, Tem né? mais o quê? 3 meses aí, ó. Jesus pra amado. finalizar escolas, né, faculdades, o pessoal aí tem que correr atrás. Porque estamos em setembro, outubro, novembro, aí ó, dezembro já acabou. Já era. Já era. Mas foi muito importante, eu consegui fazer muito curso bacana, muito congresso legal. Eu acho que essa é a falha dos profissionais de hoje, né? A gente não se modificar e não abrir a visão, né? Eu falo assim, a nutrição não é só carboidrato, proteína, gordura, caloria. Não, a nutrição vai muito além disso, né? E nós, seres humanos, somos seres muito complexos, né? Então, olhar para uma face só é você reduzir muito o teu olhar. Inclusive, eu gosto muito de conversar, eu gosto do trabalho, eu gosto da forma como a Renê aborda as coisas, porque é assim, ela vê cada um como um ser. Uma dieta que comporte e que dê certo a mim não é favorável ao outro. Não. Cada organismo é um, cada ser é um. E cada ritmo de vida é um, né? O meu Sem ritmo de vida é dúvida. doido, né? O seu também. Meu também. Então, Eu tava não falando adianta. aqui pra ela, eu tem dia, Renê,
que o dia é tão maluco, tão louco, que a gente esquece de comer. A gente não lembra de comer. O pessoal ainda, algumas amigas viram pra mim e falam assim, Mi, pelo amor de Deus, fala, come alguma coisa. Minha mãe, quando vem pra cá, também ela enlouquece, porque eu assim, eu passo horas e horas e eu não lembro, eu não sinto falta, eu não sinto fome. Então a gente precisa se adequar, né, à nossa alimentação. E já eu, como profissional, tenho que pensar nisso, né? Tem que adequar a tua dieta nisso. Sim. Então aí ela pensa de uma forma assim, bom, se ela come pouco, então ela tem que comer bem. Ela tem que comer bem. Naquele momento que ela vai conseguir parar, sentar e comer, ela precisa comer bem. Porque aí eu preciso de todas aquelas nutrientes e proteínas para que realmente dê conta do que eu preciso, né? Então, esse é o trabalho realmente de um bom profissional. Exatamente. E ela faz esse tipo de trabalho. Agora, com a naturologia, tá certo? E aí o casamento entre a naturologia, que são práticas naturais, né? São terapias naturais, com a nutrição. Aí eu quero que seja um casamento bom. É isso aí, é um casamento bom. A gente acredita em casamento. Mi, tá quente, hein, Mi? Eu vou deixando esfriar. Então enquanto vai esfriando aqui o meu quibe, que eu tô desesperada, porque o cheiro aqui hoje tá assim. Eu vou passar a receita pra vocês. Vamos anotar, gente? Vai aí, ó. Quibe de mandioquinha. Eu tô salivando, você tá percebendo, né? Tá, o cheiro tá um espetáculo. Tá divino. Vamos lá. Meia ricota, tá? Meia ricota. 500 gramas de mandioquinha, 1 copo e meio de trigo pro quibe, 3 cebolas, 2 cortadas em meia lua e 1 cortada em cubinho, 2 ovos, 200 gramas de queijo padrão. Que queijo que você costuma usar? Esse queijo é aquele o nome queijo do branquinho? queijo. É o nome do queijo? Queijo padrão? Queijo padrão. Chama queijo padrão. Eu não conhecia. Ou queijo tipo colonial. Também esse é maravilhoso. Então tá bom. Então é esses daí, tá? Ou queijo padrão ou Isso. tipo colonial. Vai estar escrito Minas padrão. A primeira é queijo de Minas. Não, aí queijo de Minas é outro. É muito queijo. Jesus amado, muito queijo. Adoro Minas. Queijo Minas, queijo branco é uma coisa. Esse queijo padrão é outra coisa. Gente, então anota aí. É queijo padrão ou queijo colonial. São os dois tipos de queijo que dá certo nessa. Mas usa o que seu coração mandar. Ai, gente, faz do jeito Criatividade. que Isso aí. Usa a criatividade que faz bem também. Hortelã, salsinha, pimenta síria e sal a gosto. Pimenta síria, hein, gente? E sal a gosto. Aí vocês temperam do jeito que vocês gostam. 1 xícara de café de shoyu, 1 colher de sopa de açúcar mascavo, 3 dentes de alho. Eu vou explicar o modo de fazer. Ela já explicou no primeiro bloco, mas vamos recapitular. Recapitulando. Vamos lá. Cozinha as mandioquinhas com os 3 dentes de alho. Cozinha com pouco líquido até conseguir amassar e formar um purê. Isso, você vai cozinhar até ela ficar bem molinha. A hora que você viu que ela tá molinha, vai lá amassar. Hidrata o trigo com a água quente e o shoyu. Corta cebolas em meia lua. 2 cebolas. Isso. Vão pra meia lua. Pra caramelizar. Com 1 colher de açúcar mascavo. Aí você mistura o purê de mandioquinha, o trigo, hidratado, as cebolas em cubos, os 2 ovos, sal hortelã, a pimenta síria, o sal, mistura, que delícia. Pegue metade dessa massa, forre ao fundo de um pirex. Foi você que escreveu? Não, foi isso aí. Tá bom, com rapidez. Recheie com a cebola caramelizada e os queijos cortadinhos em cubos. Cubra com o restante da massa e leve para assar em forno. O tempo médio é de 25 minutos. É bom ou não é bom? É bom. É bom. Eu tô aqui só esperando esfriar para eu poder comer. Eu acho que você já consegue. Eu acho que eu já consigo? Eu acho que você já consegue esta façanha. Coloquei um pouquinho de coalhada aí para você degustar, porque eu acho que combina também, né? Uma pimentinha calabresa que dá aquele calor. Delícia. Olha, até eu tô com água na boca. É muito bom esse quibe. Renê! Sou eu. Amiga! Sim. O que é isso? Muito boa. Gente,
Foi o que eu falei, esse quibe vocês podem fazer com batata doce, com batata normal, com cabotiá, mas façam com a mandioquinha. A mandioquinha, ela dá um sabor super especial, super, vale muito a pena fazer. E vocês viram, é muito fácil, é muito prático, não tem mistério? Não tem Eu dou conta? mistério. Dá, com certeza, né? Eu tenho certeza disso, eu dou conta de comer. Vamos comer. Vamos comer, gente. Ai, eu preciso dar o recado. Vambora. A pessoa fica comendo, eu preciso dar o recado, lembrar todo mundo. O programa Nova Manhã também no YouTube. Eu falo isso todo dia pra vocês. Entre lá, acessem Nova Manhã, inscreva-se no nosso canal, participem, curtam, compartilhem, comentem sobre isso nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, Nova Manhã Oficial. Entra lá, dê dicas, façam perguntas, mande receitas para eles, dê ideia para entrevistas. O Nova Manhã está em todos os lugares, em Catanduva e agora também participando de muitos eventos na nossa região. Então, pessoal, participe com a gente, faça parte dessa família. Nós queremos que vocês estejam juntos para que a gente possa trazer realmente tudo que há de melhor aí para vocês. E você falou uma coisa legal, né, Mi? Porque às vezes tem algum ingrediente que você olha e você fala assim, nossa, o que eu faço com isso? Que nem outro dia uma amiga me perguntou, falou assim, Renê, como que eu faço ervilha torta? É a ervilha, sabe vagem? Vagem, dentro da vagem tem feijão. A ervilha torta é a vagem da ervilha. E ela é deliciosa. Só que aí você olha no supermercado e fala assim, nossa, não sei nem o que é isso. Então às vezes é interessante vocês mandarem pra gente o que eu faço com shiitake, o que eu faço com ervilha torta, o que eu faço... Sei lá, algum ingrediente que você viu e você não tem a menor ideia, mas você quer experimentar, manda pra gente, manda pra mim. Acessa meu Face, Renê Rodrigues. E o telefone para contato? 981 18 0403. E onde que tá as coisas? Os congelados da Especiarias tá no Deraco Center Frutas, na rua Minas Gerais 1122 e na Coisas de Casa, rua Recife, esquina Cabrasil. Olha só. Todos lugares maravilhosos, lugares assim, pontos estratégicos de fáceis acesso. É só chegar lá, procurar e comprar. Os congelados das especiarias são maravilhosos, né, gente? Vocês já sabem, vocês já conhecem. Então, querem também tirar alguma dúvida? Procura a Renê no Facebook. Como que tá? Renê Rodrigues. Renê se escreve René E. É que é francês. Ai, bem, a bicha é chique. A amiga é chique. Entre e pergunte, Renê, eu tenho que fazer um negócio. Ela tira as dúvidas. Então, vamos aproveitar, né, gente? Vamos aproveitar porque ela tá aqui à disposição da gente. Quero fazer um outro convite para vocês. Olha só. Esse mês de setembro é o meu aniversário, do Will, lá do Will Flores e também da Regina Dutra. Então nós fizemos um acordo, juntamos nós três e não queremos presente, queremos auxílio, ajuda, doações. Estaremos lá no Supermercado Toninho, no dia 16 de setembro, das 9 às 14, recebendo doações. Então, faça parte junto com a gente. Esses mantimentos recolhidos serão entregues lá para a irmã Ana Maria da Voian. Eles estão precisando muito de auxílio. Sabemos que essas ONGs, que essas entidades sobrevivem disso, sobrevivem de doações, sobrevivem do amor ao próximo. E todas, sem exceções, estão precisando muito. Muito, Catanduva realmente está tá passando... muito difícil manter uma difícil. entidade. Não é? A minha mãe cuida de uma creche e é muito difícil. É ali, ó, é suado. A gente não tem apoio governamental. Não tem. Não adianta. Então nós estamos pedindo, claro, nós sabemos que os catanduvenses são pessoas de um coração gigantesco, que abraçam temos que essas ser, causas. né, Temos que ser. Nós temos que ajudar uns aos outros, gente. Então, exatamente, nós pedimos a ajuda, pedimos seu auxílio lá no sábado, dia 16 de setembro, lá no Supermercado Toninho. Vão, entreguem qualquer coisa, não tem problema, gente, que seja, que possa ser um saquinho de sal, nossa, um pacotinho de macarrão, um abençoado. É isso que vai fazer a diferença. Então nós contamos com a colaboração de todos vocês. Você tem mais algum recado para dar?
Tamo aí na atividade. Tamo aí na atividade, Renezinha? Tamo aí. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, ou pelo Face, Renê Rodrigues, ou pelo telefone 981 18 0403. Como naturóloga, já estou atendendo. Sim. Já retomei meus atendimentos este ano. Estou revendo pacientes queridos que ficaram lá atrás. Estou retomando essas terapias e também novos pacientes. E olha, para quem não conhece esse tipo de trabalho, gente, procure se informar. É muito legal. É muito legal, traz equilíbrio, porque é um todo, tá? A procura da Renê é em busca do seu todo. Corpo, mente, alma, é tudo. É Junta nóis. tudo e vamos melhorar. Isso, estamos aqui na Terra para isso, né? Amiguinhos, se você tá aqui, você tem que melhorar alguma coisa. É para melhorar. Gente, e nós estamos buscando obrigada. isso diariamente. Eu tô falando de boca cheia, farta de educação, mas vocês entendem porque a coisa tá boa demais aqui, gente. Nós vamos ficando por aqui, mas tem muito mais no estúdio para vocês. Beijo grande gente. no coração e até Obrigada. mais. Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui comigo no Momento Unimed, doutora Emília Herrera Júnior, neurologista, aqui para falarmos sobre Alzheimer. Esse é o mês, dia 21 de setembro, inclusive é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. Por isso, ao longo de todo esse mês, diversos órgãos e instituições do Brasil realizam essa campanha Setembro Lilás. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer. O que é o Alzheimer, doutor Emílio? Alzheimer é um processo crônico e degenerativo do sistema nervoso, em que tudo aquilo que você adquiriu, você vai perdendo. Normalmente começa com redução da memória, depois orientação temporal e espacial, ou seja, você começa a se perder em lugares conhecidos.
você começa a desconhecer pessoas conhecidas, começa a diminuir as tuas habilidades. Por exemplo, você fazia negócio, fazia conta em banco, você já não consegue mais fazer, ou se é uma dona de casa, fazia uma comida, já começa a se confundir nas coisas, na sequenciação do ato, e isso é um quadro que vai progressivamente piorando. Entendi. As habilidades vão diminuindo, vai diminuindo, há um declínio de toda a função nervosa superior. Ela começa com o esquecimento de memórias mais antigas ou de memórias de acontecimentos memória mais recentes? Você, no início da doença, você pode lembrar do seu pai, das coisas antigas com uma facilidade enorme, mas você não lembra de coisas que fez há algum tempo. Um recado que foi dado que você devia dar, uma coisa que você assiste, você já não consegue mais contar. Quer dizer, o início é sempre com redução da memória recente. Certo. Porque a memória antiga é uma memória mais estável, porque ela já foi colocada no estoque de memória. E a memória recente, ela tem que se transformar em memória antiga. Certo. Então, é esses circuitos que transformam memória de curto em memória de longo prazo que são alterados. Então, a pessoa tem facilidade de lembrar do pai, da mãe, mas tem dificuldade em lembrar inicialmente dos netos e depois dos filhos e depois do marido. Quer dizer, você vai perdendo da última memória para a primeira. Para a primeira, entendi. E essa doença, ela comete pessoas de alguma idade mais avançada ou também existem, antigamente se fazia uma distinção de doença de Alzheimer e demência senil. Porque Alzheimer, ele descreveu essa doença em 1907, com uma paciente chamada Auguste D, que começou a ter um declínio de memória e começou a ter delírios e alucinações que o marido estava traindo com outra e coisas desse tipo. Certo. Então, e foi feito, e ele acompanhou essa mulher não tinha nem 60 anos, e ele acompanhou ela até a morte e depois foi descrevendo toda a doença. E depois ele tirou o cérebro dela e examinou o cérebro para ver as alterações que aconteciam. Então a descrição dele é fantástica, porque ele fez isso e acompanhou até o fim. Entendi. Por isso é que na época chamava doença de Alzheimer o quadro pré-senil, que é até os 65 anos. E chamava de demência senil depois dos 65 anos de idade. Entendi. Hoje, não, é tudo doença de Alzheimer. Certo. Doença de Alzheimer pré-senil, que é antes de 65 anos de idade, e doença de Alzheimer senil, que é depois de 65 anos e que é a mais frequente. Quem, por exemplo, desenvolve a doença de Alzheimer, ela tem um curto espaço de vida ou isso não interfere? Tem. Normalmente, a evolução do início ao fim é de 5 a 10 anos de doença. Então, depende, é claro, dos cuidados que se tem, depende das medicações que se dá, então você pode estender, existem casos que têm muito mais de 10 anos, mas na média são de 5 a 10 anos de evolução de doença. De evolução da doença. Quais, assim, as maiores características, é claro, além da perda da memória recente, que o pessoal de casa poderia identificar caso tenha percebido em alguém? Lógico. Primeira coisa, não existe só doença de Alzheimer. Certo. Todo mundo só fala do Alzheimer, mas existem várias demências. Tá. Existe, por exemplo, a demência vascular, que é por microderrames de repetição ou um derrame em parte estratégica. Mas o início é abrupto. Normalmente o início é abrupto, quer dizer, você está bem num dia e no outro dia você começa a perder as coisas. Quer dizer, então esse início abrupto sugere muito quadro vascular. Certo. Você entende? Existe uma outra demência que a gente chama de demência frontotemporal. A demência frontotemporal começa com mudança de comportamento. Quer dizer, você era uma pessoa recatada, quietinho, de repente começa a fazer piadas jocosas, tirar a roupa em público, fazer gestos obscenos, quer dizer, então, ou ficar o oposto. Você era conversadora, de repente você fica apática, desinteressada, não conversa. Esse é um tipo de demência, chamada demência frontotemporal, que começa basicamente com alteração comportamental. Certo. Ou com alteração de fala, você começa a perder a linguagem. Isso são as afasias. Existe um outro tipo de demência também, que é a demência corpus de Levy, que ela começa com parkinsonismo e um quadro demencial. Certo. Você entendeu? E com alucinações.
Então, esses quadros têm que ser diferenciados, porque muitas vezes todos dizem Alzheimer. Não, Alzheimer é um quadro lento e progressivo, que em geral começa depois dos 65 anos de idade, caracterizado por um declínio progressivo de todas as funções nervosas superiores, que em geral começa com a memória. Entendi. Então você é aquilo que eu te disse, coisas que você fazia bem antes, você não consegue mais fazer. Então, porque hoje em dia, eu não sei se é esse mundo muito corrido onde vivemos, muito estresse, a memória da gente, até um pouco mais jovem, né, antes dos 65, ela já está, parece que assim, toda cometida, né? A gente acha que não tem mais espaço no HD. Essa é uma coisa, né, que todo mundo tem esse medo. Será que eu estou desenvolvendo doença de Alzheimer? Não, porque normalmente isso é por alteração na concentração. A pessoa tem a cabeça cheia de coisas, ela não consegue manter o foco numa coisa só. Então você está aqui pensando na sua casa, pensando em outras coisas, então você não consegue se concentrar no que está fazendo. E aí, obviamente, você não vai ter memória boa. Não é que a memória é ruim, é que a tua concentração é pobre. Então foi feito um estudo pegando pessoas passando na rua e perguntando quem tinha alteração de memória. Mais da metade das pessoas diziam que tinha alguma alteração. E quando se examina, quando faz você prestar atenção naquilo, por exemplo, eu digo para você, olha, eu mostro 10 figuras para você e falo, o que você viu aí? Você não lembra. Mas aí eu pergunto, você, olha, presta atenção que eu vou perguntar depois. Isso, aí você consegue... Aí você tem um desempenho alto. É diferente da doença de Alzheimer, que não importa o que você fala, ele não vai conseguir melhorar o desempenho dele. Entendeu? Então isso é um teste simples. Você diz, olha, agora presta atenção, que aquilo que eu te mostrei eu vou perguntar para você depois. Então neste momento você se foca. Quando você se focar, a tua melhora. Olha só, doutor Emílio tem muitas informações sobre a doença de Alzheimer para nos dar logo após um rápido comercial. Não saiam daí. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito.
Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom, continuando sobre o tema Alzheimer, doutor Emílio, uma pessoa que tem um caso na família, de um pai, a mãe, o avô, a avó, pode vir também a desenvolver em outros? Esse é um tema interessante. Existem, como eu te falei, dois tipos que era antigamente dito, a pré-senil e a senil. Isso. A hereditária, aquela que tem uma característica hereditária maior, é a pré-senil, aquela que começa antes dos 65 anos de idade. Certo. Então, essa tem algumas mutações genéticas, que são principalmente nas pré-senilinas 1, pré-senilina 2, que a pessoa já tem esse tipo de... já tem, e isso passa de pai para filho. A outra substância que define a demência senil é a apolipoproteína E, o alelo E4, que dá uma chance maior, mas se você ter o alelo E4, não significa que você vai ter. Entendi. Significa que você tem uma chance maior. Então, não vale a pena você fazer um teste desse tipo. Isso no quadro senil. A demência que começa depois de 65 anos de idade, não é hereditária. Tá. Então, o que faz a pessoa ter esse quadro demencial? Isso. Primeiro, a falta de estímulo cerebral. Você entende? Porque existe uma coisa chamada reserva cognitiva. O que é isso? Você trabalhando, você conversando, você lendo, você discutindo assuntos, você melhora as tuas conexões cerebrais. Então, você tem uma reserva maior. Certo. Então, você pode ter uma atrofia cerebral importante e não ter um quadro demencial. E outras pessoas que têm uma atividade mental muito pequena, com uma atrofia pequena, já produzem quadro demencial. Isso acontece por causa dessa reserva cognitiva. Quer dizer, então, teoricamente, se todos vivessem suficiente, todos teriam Alzheimer. Você entende? Todos teriam Alzheimer. O que faz você desenvolver ele mais cedo ou não é a reserva cognitiva que você tem. Entendi. O estudo que a gente fez em Catanduva, eu fiz o primeiro estudo populacional de demência em Catanduva, que hoje é referência mundial, disso, mostra isso. Quer dizer, a escolaridade, o analfabeto, que naquela época era muito intenso, tinha uma porcentagem de 12,2% de chance de demência. E o indivíduo com escolaridade acima de 8, 2,2%. Então, uma prevalência muito mais alta. Entendi. Então, tem que se estimular, né? O que fazer para evitar o Alzheimer? Isso. Atividade física. Ótimo. Atividade intelectiva. Certo. E prazer. Aproveitar a vida e viver bem. Pensar pouco. Eu adoro quando o doutor Emílio vem aqui, já até falei para para a Patrícia da Unimed, falei, precisa trazê-lo muito mais aqui, porque eu gosto quando você fala assim, doutor Emílio, é o prazer pela vida. Prazer de viver. Porque eu falo que onde se encontra um mundo como esse? É verdade. Em que a gente escolhe a vida da gente, em que tudo que a gente tem, a gente faz por merecer ou não. Tem razão. Então, eu acho que a gente tem que viver muito bem nesse mundo. Nós temos que viver muito bem. Muito bem. Não dá valor para coisas bobas, sabe? Se uma pessoa não gosta de você, seguramente outra vai gostar. Não é? Você entende? Então a gente fica dando valor para coisas que não têm muita importância. Tem razão. E a gente acaba perdendo muito tempo de Exato. vida, assim, né, Exato. doutor Emílio? Muito tempo atrás de coisas que não têm importância. Que não tem o porquê disso, né? Bom, as fases do Alzheimer, então, pelo que o senhor explicou pra gente, então começa com aqueles esquecimentos, Isso. né, do que foi feito o último, né, na lembrança mais atual, e aquilo ele vai seguindo de acordo com, assim, fatores decorrentes do dia a dia, até mesmo atitudes dela dentro de casa. É Certo. assim que ela vai se desenvolvendo. Você tem essa fase, uma fase chamada leve, em que você tem um declínio de memória, mas que ainda não altera aquilo que a gente chama de AVD, certo. Atividades da vida diária. Certo. Que você ainda tem uma certa autonomia e uma certa independência. Ela já vai depois para uma fase moderada, em que você já não tem mais essa autonomia, que você precisa, porque você se perde em lugares conhecidos, você já não tem mais a independência para as atividades da vida diária. Essa chama fase moderada. E a fase grave, em que você praticamente já é totalmente dependente de tudo, inclusive para as necessidades fisiológicas da pessoa. Quando a pessoa ela já foi identificada, ela tem
ela está início, né? Então foi descoberto, conseguiram então encaminhar o médico, o neuro, para que vocês pudessem então iniciar um tratamento. Tem como segurar essa doença através de tratamento? Eu acho que você pode retardá-la e fazer com que a pessoa, para a doença não tem jeito, não há remédio ainda que faça mudar a evolução da doença. O que a gente faz, o que se pode fazer com a medicação é retardar e que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Entendi. Você entendeu? Porque as medicações que existem ainda hoje são medicações que tinham 10 a 20 anos atrás. Não há nada novo dentro disso, porque os mecanismos fisiopatológicos da doença estão tentando trabalhar, mas como ela é multifatorial, ainda não se chegou a alguma coisa definida para parar a doença. Certo. Então, o que se pode fazer? As medicações que tem normalmente, que é a memantina, que é os anticolinesterásicos, que é donepezila, galantamina, rivastigmina, que são medicamentos que aumentam os mediadores no cérebro ou que bloqueiam o mediador chamado ácido glutâmico, que destrói as células e faz com que haja uma redução da evolução da doença. Mas o que se trabalha hoje, o que se tem que fazer é a reabilitação. Isso que eu ia perguntar. Então, junto com a medicação, a reabilitação vindo também, assim, através de atividade física, de leituras, de uma boa alimentação, o prazer pela vida, né? Fazer com que a pessoa encontre novamente o prazer. Também, dentro de uma clínica, tem outras formas? Tem. Hoje em dia se trabalha muito com a reabilitação cognitiva. Uma das maneiras que se faz é a estimulação magnética transcraniana, que você vai estimular aquelas áreas que estão mais comprometidas no cérebro, fazendo que ela funcione melhor. Entendi. A outra é os próprios treinos cognitivos, através de REACOM, através de memória, através de mecanismos em que você faz melhorar as atividades da vida diária. Certo. Você entende? Que a pessoa comece a trabalhar com dinheiro novamente, comece a trabalhar com relacionamentos. Então, o que se investe hoje muito é exatamente na reabilitação cognitiva, porque isso é, hoje, o que tem melhor resultado. Entendi, que excelente, gente. Bom, mas tem muito mais assunto para logo após os comerciais, não saiam daí. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo... Quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar.
Doutor, me fala uma coisa. Quais os cuidados que a família ou os cuidadores precisam ter para as pessoas que já estão num estágio mais avançado da doença? Olha, até do começo, a primeira coisa é não você pôr lembretes para a pessoa, não ficar mostrando para ela o tempo todo as falhas dela, porque isso dá uma queda de autoestima grande. Certo. É muito mais fácil você pôr lembretes, por exemplo, se ela tem dificuldade à noite no banheiro, você acende uma luz diferente para ela acordar e saber o caminho. Certo. Outra coisa importante é não mudar em nada da estrutura da casa, Olha, é bom porque saber. elas perdem toda a referência. Certo. Por exemplo, se você for na minha casa dormir, à noite você acorda para ir no banheiro, você fica meio confusa, Isso. porque você está acostumada com a sua casa. Então, a pessoa que tem um quadro demencial, a família deve evitar até mudar móvel de lugar. Certo. Porque qualquer mudança faz com que elas fiquem confusas. Por isso é que se deve internar em último caso, porque no hospital há uma tendência muito grande a acelerar o processo degenerativo do cérebro. Você entende? Então, só em último caso, quer dizer, qualquer coisa se trate em casa. Entendi. A não ser quando não tem jeito no hospital. Outra coisa que é muito frequente e tem que ser evitada, quer dizer, quando principalmente morre o marido ou a mulher, então a família se reúne e vamos passar ela vai passar um mês na casa de cada um. Isso, acontece isso com muita Isso acaba com o cérebro da pessoa, porque ela perde todas as referências. Quando ela está se acostumando com o lugar, ela tem que mudar e aí perde toda a referência, não só as referências de local, como as referências afetivas. Isso. Então, o que a gente recomenda sempre, fique num lugar só, seja onde for, mas um lugar só. Entendi. Se houver condições de ficar com uma família, que fica com a família só. Tá. Se não houver, que ela possa até ir por uma população asilada, mas que seja um lugar só. Entendi. Porque ela vai se adaptando ao ambiente e ficando melhor. Essas mudanças, festas, evitar festas com muita aglomeração, que ela fica confusa. Certo. Vai visitar um filho? Vai e volta para a casa dela. Não tem que dormir, não tem que fazer, porque, como eu te falei, perde as referências. Entendi, além do que, a pessoa idosa é uma árvore velha, e a árvore velha não pode tirar do lugar que morre. Então, deixa ela quietinha no lugar dela e as pessoas que vão visitar ela, não ela visitar as pessoas. Tem razão. Então, é muito importante manter, assim, essa pessoa no meio social mesmo, lógico, né? lógico. É claro que com os devidos cuidados, evitando, né, uma aglomeração de pessoas, ou senão muitas pessoas diferentes. Isso, manter no seio familiar. Sem dúvida. Eu acho que ter essa doença pode ser minimizada com a pessoa tendo um relacionamento melhor em casa, que não se fique cobrando o tempo todo das dificuldades dela, que caminhe com alguém, que converse, que assiste uma televisão e discute aquilo que se viu com a família. Quer dizer, o que ela tem que fazer é estimular o cérebro dela. Isso. Você entende? Não é recolher e a gente ter vergonha e enfiar no fundo que tem problema. Isso. Qual o problema de se ter alguma coisa? A gente tem que trabalhar com isso, não fugir disso. Você sabe que outro dia eu estava vendo um vídeo na internet que foi o neto que ele assumiu esse compromisso com a avó, né, de cuidá-la. Então ela foi desenvolvendo a doença, o Alzheimer, e ele então mudou-se para a casa dela, né, porque todo mundo com aquela vida, e ele, um jovem de 21 anos, decidiu então cuidar realmente da avó. Foi emocionante demais, porque ele foi mostrando passo a passo durante anos no cuidado com ela, e mantendo, e lendo muito, conversando com ela, todos os assuntos, mesmo da leitura, quanto da TV. Então ela, sabe, você percebia que ela ia ainda mantendo, né, aquela sintonia com ele. Nossa, foi é lindo, porque é isso que as pessoas, sentir que são amadas, certo? Sentir que elas são amadas apesar do problema dela e ter o carinho com elas, sabe? Porque elas precisam de carinho e de amor. Sem dúvida. Isso é o melhor tratamento, é o carinho e o amor. Doutor Emílio, e a família, né? Porque nós estamos falando do doente, nós estamos falando da ausência, normalmente da ausência familiar. A família precisa também ser um pouco tratada junto. Precisa, porque essa é uma doença familiar. Você imagina a mudança de padrão de vida que você tem para ter uma pessoa aos seus cuidados com essas dificuldades. Quer dizer, então, é o tempo todo conversando com você, o tempo todo te exigindo coisas. Quer dizer, então, existe inclusive trabalhos com o cuidador.
Você entende? Para você fazer com que ele tenha uma qualidade de vida melhor. Porque eu me dedico a você. Então, a minha vida acaba. Porque a minha vida é você. E de repente você falta, eu perco todo o chão, porque eu vivi para você. E quando você não existe, como é que eu faço? Sim. Você entende? Eu não tenho a quem cuidar, não tenho o que fazer. Então, isso existem hoje, inclusive, trabalhos com os cuidadores. Para que eles não deixem a vida deles, para que eles continuem tendo atividades, fazendo coisas, para que depois não aconteça uma coisa desse tipo. Certo. Quer dizer, ela perder todo o chão, porque eu vivi para alguém e de repente esse alguém não existe mais. O que eu faço da minha vida? Isso mesmo. Porque o que nós vemos realmente, na maioria das vezes, é isso, né? Filhas que cuidam dos pais por ter esse problema e quando vem a desencarnar, realmente a pessoa fica perdida e ela acaba entrando num grau depressivo profundo. Exato. E os cuidadores também. O problema é da família. Então a família tem que se cotizar e todos ajudarem. Sim. Você entende? Para que o cuidador não fique 24 horas com a pessoa cuidada, que ela possa ter a autonomia dela, a vida dela, a caminhada dela, as atividades que ela tinha, ou que pelo menos possa ter. Entendi. Porque senão, a pessoa muitas vezes, até o cuidador morre antes da pessoa cuidada. Porque entra numa depressão sem fim, porque a vida dela acaba, quer dizer, ela não tem mais vida própria nenhuma. Então, eu acho que quando existe uma doença desse tipo, todos têm que procurar ajudar, para que o cuidador não seja sobrecarregado a esse ponto. Olha só. Então, bom, nosso recado para esse bate-papo, né, doutor Emílio, é que realmente é uma doença que vem aí acometer várias pessoas, inclusive mesmo como o doutor Emílio nos disse, poderia ser todos nós, dependendo aí do tempo de vida de cada um e da forma como vive, não é, doutor Emílio? Da importância que é você ter prazer em viver, de você viver bem, de você valorizar o seu dia e a sua vida, essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui todos os dias juntos, aprender, evoluir, caminhar, crescer aí. Então, eu acho que realmente foi assim um assunto que veio para você, que se tiver um doente em casa, saiba que você não está sozinho. São várias as pessoas que também têm a doença, várias famílias que têm alguém na família, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, que precisam de vocês. E vocês jamais se esqueçam que também precisam de outros, né? Para poder lidar com essa doença. Não tenha dúvida. Só terminando, vou dizer para você, a prevalência de demência, né? Todo mundo fala, acima dos 65 anos, até o fim da vida, ela é em torno de 7,1%. Se você pegar dos 65 aos 70, é apenas 1%. Acima dos 85 anos, é 25%. Então, em cada 4 pessoas, uma teria demência. Então, há uma progressão do quadro demencial com a idade. Certo. Mas não esqueça daquilo que a gente conversou, reserva cognitiva. Faça com... Ser idoso não significa ter que parar. É isso mesmo. O idoso tem que adaptar a vida dele à nova situação, mas continuar vivendo. Doutor Emílio, muito obrigada. É isso. É um prazer muito grande recebê-lo aqui e eu tenho certeza que nós vamos trazer o senhor um pouco mais. Tá bom? Prazer. Muito obrigada, viu? Bom, nosso Momento Unimed fica por aqui. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Um beijo grande no coração.